Olá, meus amores! Belezinha com vocês? Olha eu aqui outra vez de volta com vocês, carinhos. Na nossa penúltima aula, aula número 16, ou perdão, número 15, nossa aula número 15. E como foi a atividade? Gostaram do jogo? Se divertiram? Foi legal essa atividade de hoje? De hoje não, da última aula de ontem. Eu espero que sim, porque eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham rido, que vocês tenham brincado, porque hoje nós vamos falar de um assunto bem mais sério. Vimos ali que tipo de profissional que a gente quer ser e trabalhamos as nossas hard skills e soft skills. Hoje nós vamos falar de um assunto bem mais pesadinho. Então, simbora para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de assédio moral no trabalho. Você já ouviu falar sobre assédio moral? Nós temos aí na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, vários tipos de assédio. Nós temos assédio sexual, assédio moral, assédio psicológico. Nós temos N definições para assédio. Mas vocês sabem o que significa essa palavra? O que é assediar alguém? É constranger, assediar alguém é deixá-la sem graça, assediar alguém é fazer com que ela se sinta mal em relação a alguma coisa, assediar alguém é fazer com que a pessoa fique cada vez mais depressiva, ela sinta-se que ela é uma pessoa inútil, que ela é uma pessoa que não consegue fazer nada na vida. Então, isso tudo está ligado nessa simples palavrinha, nessa palavrinha de 7 letras que pode acabar com a vida de uma pessoa. E o assédio moral dentro do trabalho, ele existe. Ele existe e muito. Assim como existe o assédio moral dentro da escola. Só que dentro da escola, que não a de vocês, porque eu sei que isso não acontece aí e eu sei que vocês não fazem isso. Dentro da escola, o assédio moral entre alunos acontece através de uma palavrinha, bullying. E na internet, o assédio moral acontece através de uma outra palavrinha, cyberbullying. Então, quando você sair da escola, você ainda está passível a sofrer esse tipo de assédio também. Você também pode sofrer bullying no seu trabalho. E esse bullying é praticado muitas vezes pelas pessoas que têm um grau de liderança acima do seu. Embora um ambiente de trabalho ele seja, em princípio, um local para que a gente tenha o nosso momento de desenvolvimento pessoal e profissional, práticas inadequadas, como o assédio, elas podem ocorrer e ocorrem diariamente. É legal isso? Não é. É contra a lei? É, porque é crime assédio moral também. Você pode processar alguém por assédio moral, você também pode ser processado por assédio moral. Então, tomem cuidado sempre no que vão falar, em como falar as coisas. Porque muitas vezes você pode tentar corrigir alguém, tentar falar alguma coisa de uma maneira que não seja ofensiva. Existem críticas positivas e críticas construtivas e críticas destrutivas. Então, tem esses tipos. Se você usa uma crítica destrutiva, muito provavelmente você está cometendo assédio moral contra a pessoa. Porque tudo que você está falando, que ela fez, o que ela vai fazer, o que ela pretende fazer, não vai dar certo, não presta, ela não sabe, ela é burra, ela é isso. E aí você começa a denegrir a imagem da pessoa. Então, é também uma forma de assédio. E o que é, na verdade, o assédio moral? Vamos ver ali a definição que está no nosso slide. Ele é a exposição do trabalhador em situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho. Acontece do dia para a noite o assédio moral? Não. O assédio moral, ele vem ali dentro de uma cadeia. Deixa eu apagar aqui, eu queria, era o meu marca-texto. O assédio moral, ele vive de uma...
ele sobrevive, quase que não sai, de uma cadeia crescente. Ele começa ali com umas palavrinhas aqui, umas palavrinhas ali, que vão crescendo, 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 e daqui a pouco virou uma bola de neve que cai em cima da pessoa. Então são situações humilhantes, são situações constrangedoras. Lembra lá que a gente trabalhou qual a diferença de ser líder e de ser chefe? Então, o chefe, ele humilha, ele vai chamar a atenção de alguém na frente de todo mundo. Quando a pessoa erra, ele vai ali expor, ele vai humilhar a pessoa para que ela se sinta mal. Isso é assédio moral. Já um bom líder, não. Ele vai chamar no cantinho, vai conversar, vai dizer, olha, o que está acontecendo, por que aconteceu isso, vamos melhorar aqui ou ali. E pronto, acabou ali a conversa entre os dois. Saiu de lá, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que foi falado e ninguém se sentiu humilhado. E esses tipos de ações, eles acontecem ali, ó, repetidamente. Ele não acontece só uma vez ou outra. Ela é uma ação repetitiva. Vem acontecendo, que vai crescendo, crescendo, e aí quando a gente vê, já consumiu totalmente o trabalhador. Essa prática é um exemplo de falta de profissionalismo e ética nas relações do trabalho. Então, o assédio moral é falta de ética, é falta de profissionalismo, é falta de caráter da pessoa que comete esse tipo de ação. Aqui nessa imagem vocês podem ver muito claramente o que é um assédio moral. Olha ali, a moça está mostrando o trabalho e o chefe está o quê? Gritando com ela, o chefe, o supervisor, alguém de uma patente maior que ela, enquanto ela está ali sofrendo com essa ação. Dentro do nosso trabalho profissional, existe uma coisa chamada Código de Ética Profissional. Você sabia que todas as profissões, elas têm um código de ética? Todos os lugares que você for, ele tem um código de ética. A criação desse documento, ela foi necessária para quê? Para ajudar exatamente esses profissionais a resolverem conflitos éticos em suas atividades profissionais. Foi criado exatamente para defender também esses profissionais de possíveis assédios morais. Você já havia pensado que todos os dias milhares de pessoas enfrentam situações que colocam à prova sua conduta ética? Sabe, existem pessoas que ficam ali, como será que você passou para esse emprego? Como é que você conseguiu fazer isso? E outro detalhe, às vezes a pessoa ela trabalha em empresas de atendimento ao público e nem sempre o assédio moral vem do supervisor, do superior daquela pessoa. Vem, às vezes, da pessoa que ela vai atender. Então, a gente também tem que tomar cuidado de como a gente acordou aquele dia, às vezes com o pé esquerdo, chega numa empresa, numa loja, num cartório, e em algo que você sabe que você vai ser, no hospital, num posto de saúde, e a pessoa está ali, na maior boa vontade do mundo, tentando te entender, tentando te ajudar, e você começa a humilhar aquela pessoa, você começa a gritar. Isso também é assédio moral. O assédio moral, ele é cometido por terceiros também. Terceiros que eu falo que não estão ligados ali dentro da empresa em si. Pessoas que vêm de fora também cometem esse tipo de assédio. Assim como a gente pode também ver pessoas de empresas, atendentes, que acabam também cometendo assédio moral contra o cliente, contra o paciente, contra a pessoa que está ali buscando o serviço dele. É uma situação chata, é uma situação complicada, é uma situação constrangedora. E o que será que nós podemos fazer diante desses conflitos? O que será que você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, pode fazer para mudar essa visão? Para não ser esse tipo de pessoa, nem a pessoa que comete o assédio moral e também nem ser a pessoa que vai sofrer o assédio moral.
Como eu falei para vocês, ele é comparado totalmente com o bullying dentro das escolas. A diferença é que o bullying ele é praticado por outros colegas de trabalho, ou de trabalho não, outros colegas do mesmo nível que vocês. Já no trabalho, não. Ou é de um superior ou de pessoas que vêm de fora. Então, é diferente também do que acontece na escola, mas a premissa, a ideia, o sofrimento, a dor, o constrangimento, a humilhação é a mesma. Então, vamos sempre tomar muito cuidado com o que falamos, para quem falamos e quando falamos. Se você não está bem naquele dia, respira fundo antes de conversar com uma pessoa, antes de tratá-la mal. Vamos ter muita cautela e paciência com as pessoas. Certinho, meus amores? E esse assunto é muito sério e às vezes até pesado demais, então a gente vai para a nossa atividade logo. Vamos falar o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer na atividade de hoje uma análise investigativa de profissão. Então, vocês têm aí o passo a passo para vocês fazerem essa análise de uma profissão. Depois disso, vocês vão fazer o teatro. O que vocês acham? Vocês vão simular um processo seletivo. O que é um processo seletivo? Uma entrevista de emprego, uma prova, um momento ali de contratar alguém. Então, vocês vão criar toda a história. Vocês vão criar uma empresa, vão criar o processo seletivo, vão entrevistar, serão entrevistados e vai ser muito legal se vocês tirarem fotos, gravarem vídeos e mandar para que a gente possa acompanhar aqui. Vai ser uma atividade top, top, top das galáxias. Tá bom, meus amores? E nós vamos ficando por aqui. Mais uma aula chegando ao fim, a nossa penúltima aula. E nós nos vemos na nossa última aula. Um grande beijo e até logo!